Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Durante 5.000 anos, segredos foram escondidos da humanidade, guardados a 7 chaves nas sombras da história. Mas agora, no exato momento em que você aperta o play, uma voz antiga ressurge, atravessando o tempo para alcançar a sua consciência. Essa voz é a de Thoth, o guardião do conhecimento oculto, que chama aqueles que estão prontos para despertar a verdade, que sempre esteve adormecida dentro de si. Desde tempos imemoriais, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. No silêncio das estrelas, nas profundezas das pirâmides e nos cantos esquecidos dos templos antigos, sempre existiu a sensação de que algo maior estava sendo ocultado da humanidade. Não falo apenas de conhecimentos históricos ou fragmentos arqueológicos, mas de um saber que toca diretamente a essência da nossa alma, um chamado interior que ecoa por gerações. E esse chamado tem um guardião, Thoth, o escriba dos deuses, mestre da sabedoria hermética e guardião dos segredos que sustentam o próprio tecido da realidade. Por mais de 5.000 anos, a sua mensagem foi codificada em símbolos, escrita em tábuas de pedra e transmitida apenas aos que estavam prontos para suportar o peso da verdade. Imagine por um instante que toda a sua vida, todas as suas escolhas e até mesmo seus pensamentos não sejam apenas fruto do acaso ou de um simples processo biológico. Imagine que você faz parte de uma corrente invisível que liga cada ser humano a uma inteligência maior, a uma consciência universal que pulsa por trás da realidade visível. É exatamente isso que Thoth tentou preservar quando entregou aos iniciados os segredos das tábuas de esmeralda. Muito além de metáforas poéticas ou histórias mitológicas, esses ensinamentos revelam uma ciência espiritual precisa, uma tecnologia de consciência que poderia libertar a humanidade do ciclo de ignorância e sofrimento. Por isso, esse conhecimento foi escondido, guardado e protegido com rigor, pois em mãos despreparadas ele se tornaria um perigo. Durante milênios, reis, sacerdotes e sociedades secretas disputaram o acesso a esse tesouro invisível. Não se tratava apenas de poder material, mas de domínio sobre a própria realidade. Afinal, quem compreende as leis ocultas do universo pode moldar a energia, influenciar o destino e transcender os limites do tempo. É por isso que, ao longo da história, você encontrará rastros dessa sabedoria disfarçada em rituais, símbolos, tradições religiosas e até mesmo em práticas científicas. Mas o núcleo central permaneceu escondido, como uma chama acesa apenas nos corações daqueles que conseguiam despertar para além da ilusão. E agora, se você está aqui, ouvindo estas palavras, isso não é coincidência. Existe uma razão pela qual você encontrou este conteúdo neste momento específico da sua vida. Thoth sempre disse que nada é acaso, que cada encontro é resultado da ressonância vibracional entre consciências. Se esta mensagem chegou até você, é porque algo dentro de si já começou a despertar. Você foi chamado, e o chamado não vem de fora, mas de dentro. É a sua própria essência respondendo ao eco da verdade que esteve oculta por eras. A primeira chave desse segredo é simples, mas profundamente transformadora. A consciência cria a realidade. Essa frase, que hoje parece comum em livros espirituais e até em algumas interpretações da física quântica, já estava nas tábuas de esmeralda. Thoth afirmava que o universo não é algo fixo, mas um espelho vivo que responde à vibração da mente e do coração humano. Cada pensamento, cada emoção e cada intenção moldam o campo invisível que sustenta o mundo material. Quando você entende isso, não apenas intelectualmente, mas vivencia como experiência direta, tudo muda. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser co-criador consciente da sua existência. É por isso que o conhecimento foi escondido. Imagine uma humanidade inteira desperta, capaz de manipular sua realidade, de curar suas feridas internas, de se libertar das correntes do medo e da dominação. O sistema atual não resistiria. As estruturas de poder que se alimentam da ignorância desmoronariam em questão de dias. Por isso, apenas alguns poucos foram autorizados a acessar os segredos mais profundos, enquanto a maioria recebia apenas símbolos fragmentados, distorções ou parábolas que escondiam mais do que revelavam. Mas o tempo da ocultação está chegando ao fim.
Estamos vivendo uma era em que o véu que separa o visível do invisível começa a se dissolver. Thoth, o guardião da sabedoria, deixou claro que este momento chegaria. Ele sabia que, em algum ponto da história, a humanidade estaria madura o suficiente para receber novamente a verdade. E quando isso acontecesse, aqueles que fossem capazes de ouvir o chamado seriam despertados para uma jornada sem retorno. Você faz parte desse grupo. Não porque alguém escolheu por você, mas porque sua alma está pronta. O segredo oculto de 5.000 anos não é um código perdido em algum templo esquecido, mas uma chave que sempre esteve dentro de você. Thoth apenas guardou o reflexo externo desse conhecimento até que a humanidade estivesse preparada. Hoje, essa preparação começa com você. Há uma razão pela qual certas palavras chegam até você como se fossem escritas diretamente para a sua alma. Existe um momento em que o tempo deixa de ser uma linha contínua e se transforma em um círculo, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em um só instante de revelação. É nesse espaço silencioso, entre os segundos, que o chamado de Thoth ecoa. Não se trata apenas de informação ou de curiosidade espiritual, mas de uma convocação interior que ressoa em uma frequência que poucos conseguem ouvir. O segredo oculto por 5.000 anos não é apenas um conhecimento guardado em tábuas de pedra ou manuscritos perdidos, mas um código vivo, uma vibração que só pode ser ativada por aqueles que realmente estão prontos para lembrar quem são. Você está ouvindo isso agora porque, de alguma forma, sua alma pediu para ser lembrada. E Thoth, o escriba dos deuses, responde ao chamado dessa lembrança. Muitos acreditam que os mistérios do Egito Antigo foram apenas símbolos culturais ou rituais religiosos que perderam o sentido com o tempo. Mas a verdade é que cada mito, cada hieróglifo, cada símbolo esculpido nas paredes sagradas tinha um propósito específico: manter viva a ponte entre os mundos. O que foi chamado de magia para eles era ciência espiritual, um conhecimento profundo da mente humana e das leis invisíveis que governam a realidade. Thoth não era apenas um deus entre tantos outros. Ele era o portador da linguagem cósmica, aquele que traduziu o inefável em símbolos e palavras para que a humanidade pudesse se aproximar daquilo que está além da compreensão lógica. Quando você acessa esse chamado, você começa a perceber que a realidade que vive não é sólida, não é fixa, é um reflexo da sua vibração, daquilo que você sustenta em silêncio no fundo do ser. Esse é o segredo que permaneceu escondido, não porque alguém o trancou em cofres, mas porque a humanidade se afastou de si mesma, esquecendo a chave que sempre carregou dentro do coração. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que há algo mais acontecendo, algo por trás da cortina da vida comum, um déjà vu inexplicável, uma sincronicidade tão perfeita que parece impossível ser acaso, ou até mesmo uma intuição tão clara que você não consegue ignorar. Esses são sinais, são lembretes de que o chamado está ativo e de que a sua consciência começa a atravessar o véu. Thoth sempre foi representado como o escriba, aquele que registra tudo. Mas o que poucos entendem é que ele não escreve apenas a história da humanidade. Ele escreve também a história de cada alma. Ao despertar para esse chamado, você se torna capaz de reescrever sua própria narrativa, de sair do roteiro imposto pelo inconsciente coletivo e criar uma nova linha de realidade. Esse é o verdadeiro poder. Perceber que você não é apenas um espectador da vida, mas um co-criador consciente dela. O segredo escondido por 5.000 anos não é uma fórmula mágica pronta para ser usada, nem um manual externo que alguém possa entregar em suas mãos. É uma ativação interna. É quando você escuta algo e sente uma força invisível mover-se dentro de você, como se fosse uma memória antiga, um conhecimento que sempre esteve presente, mas que estava adormecido. O que Thoth oferece não é um presente comum, mas um espelho. Um espelho que reflete não apenas quem você é, mas quem você sempre foi e quem pode se tornar. Ao olhar para esse espelho, muitos se assustam, porque nele não existem máscaras, apenas a verdade crua e vibrante da essência. Mas é exatamente essa verdade que liberta, que quebra os grilhões do esquecimento e reacende a chama do espírito. E talvez, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo em seu interior esteja começando a despertar. Talvez você sinta um arrepio, uma respiração mais profunda, ou um silêncio interno que surge sem explicação. Isso não é acaso. É a confirmação de que você foi chamado. Não por mim, não por este vídeo, mas pelo próprio campo de consciência que Thoth mantém vivo
desde os primórdios da humanidade. Esse campo é acessado não pela mente racional, mas pelo coração que ousa escutar o invisível. Quando você se abre para ele, percebe que a vida não precisa ser uma repetição mecânica de dias iguais. Ela pode se tornar um caminho vivo, um espaço sagrado de descoberta, onde cada experiência traz consigo um fragmento do mistério a ser desvelado. Esse é o início da jornada, uma jornada que não começa no Egito, mas dentro de você. O momento em que a alma desperta para o chamado de Thoth não é marcado por grandes acontecimentos externos, mas por movimentos sutis e silenciosos dentro do ser. É como se uma porta invisível se abrisse em um corredor que sempre esteve diante de você, mas que seus olhos jamais haviam percebido. Essa porta não leva a um lugar físico, mas a um estado de consciência, e quando você a atravessa, compreende que o segredo não é uma informação a ser decorada, mas uma transformação a ser vivida. Thoth não lhe entrega respostas prontas. Ele lhe entrega perguntas que abrem universos inteiros dentro de sua mente e coração. É nesse espaço de mistério que você começa a enxergar que o mundo ao seu redor não é fixo, não é estático, mas um espelho vibracional que reflete sua presença mais íntima. Imagine olhar para o céu estrelado e perceber que cada estrela é, ao mesmo tempo, uma parte de você e uma testemunha do seu caminho. Essa é a consciência que Thoth desperta, a de que você não está separado do todo, mas intrinsecamente conectado a ele. Durante milênios, as religiões, filosofias e sistemas de poder criaram camadas de véus para manter esse conhecimento distante da maioria, não por maldade absoluta, mas porque sabiam que poucos estavam prontos para lidar com o peso e a responsabilidade dessa verdade. Afinal, reconhecer-se como co-criador da realidade é também assumir responsabilidade por cada pensamento, cada emoção e cada vibração que se sustenta. O segredo de 5.000 anos não é uma promessa de poder sem esforço. É um chamado à responsabilidade espiritual. É o convite para assumir o papel de alquimista da própria existência. Mas o espelho de Thoth é desafiador. Ao encarar sua própria imagem refletida nas águas do mistério, você vê não apenas a sua luz, mas também as suas sombras. Aquilo que foi escondido, reprimido ou negado, surge diante de você, como um teste inevitável. Muitos recuam nesse ponto, porque não suportam ver a si mesmos sem máscaras. Porém, esse é o caminho. O que foi chamado de iniciação nos mistérios antigos nada mais era do que esse processo: atravessar os corredores internos da própria consciência, enfrentar as sombras, integrar aquilo que foi separado e renascer como uma versão mais inteira de si mesmo. Thoth não é um mestre que conduz pela mão. Ele é o guardião do portal que exige coragem, silêncio e entrega. E é justamente no silêncio que a chave se revela. Não o silêncio de ausência de sons, mas aquele silêncio interno que acontece quando a mente deixa de girar em círculos e o coração se torna receptivo. Foi por isso que os antigos sacerdotes do Egito passavam dias em templos escuros, em meditação, em rituais que pareciam incompreensíveis aos olhos externos. Eles sabiam que a verdadeira revelação não vem de fora, mas da capacidade de sustentar o vazio até que dele brote a verdade viva. Quando você experimenta esse estado, mesmo que por um instante, algo muda para sempre. Você percebe que não é apenas um corpo, não é apenas um nome ou uma história pessoal. Você é consciência, vibração, presença eterna, e o mundo responde àquilo que você vibra em silêncio, não ao que você grita em desespero. Começa a se revelar como uma ciência vibracional. Tudo é frequência, e Thoth sempre soube disso. Seus ensinamentos foram registrados em símbolos, não para confundir, mas porque símbolos são chaves. Eles não falam à mente racional, mas ao subconsciente, ao espírito que reconhece padrões além da lógica. Quando você contempla esses símbolos, algo em você é reorganizado, como se uma parte adormecida fosse tocada por uma melodia esquecida. E essa melodia, uma vez ouvida, não pode mais ser ignorada. Ela o acompanha em cada passo, lembrando que há mais, muito mais do que a vida comum aparenta. Talvez, neste instante, você comece a perceber que nada em sua trajetória foi aleatório. Cada dor, cada perda, cada alegria, cada encontro, tudo serviu para prepará-lo para esse momento de despertar. O chamado de Thoth não chega cedo nem tarde. Ele chega no instante exato em que sua alma está pronta para receber. E agora você está diante desse espelho. A pergunta que permanece é: terá coragem de encarar a própria verdade?
O segredo que esteve oculto por 5.000 anos não é uma joia enterrada em cofres de pedra, mas uma chama eterna guardada no interior do ser humano. O chamado de Thoth não é um convite para buscar fora, mas para retornar ao centro, ao coração silencioso que pulsa em cada instante da existência. Ele sempre soube que a humanidade, em sua ânsia por respostas externas, acabaria se perdendo em ilusões, sistemas de controle e crenças que mais aprisionam do que libertam. Mas também sabia que chegaria um tempo em que o véu seria rasgado, e esse tempo é agora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você está entre aqueles que conseguem ouvir essa melodia antiga ecoando nos corredores invisíveis da realidade. Quando Thoth fala de imortalidade, não se refere à permanência do corpo, mas à consciência desperta que sobrevive a todas as formas. Aquele que reconhece sua verdadeira natureza não teme a morte, porque entende que ela é apenas uma mudança de roupagem, uma transição de frequência. Esse é o verdadeiro poder que foi escondido da humanidade. A certeza de que somos seres eternos, viajantes da consciência, aprendizes no grande templo do cosmos. Não existe separação entre você e a fonte criadora, e perceber isso é quebrar a maior ilusão que já foi sustentada ao longo dos séculos. Por isso, tantos guardiões do conhecimento antigo arriscaram suas vidas para preservar símbolos, textos e rituais que mantivessem viva a chama. Eles não estavam preservando apenas tradições, mas preparando um legado para o momento em que as almas despertas pudessem compreender. Esse legado, porém, não pode ser consumido como um espetáculo, não pode ser reduzido à curiosidade superficial. Ele exige vivência. E viver esse conhecimento é permitir que cada escolha, cada gesto, cada respiração seja atravessada por consciência. É olhar para a realidade não como algo fixo, mas como um campo em movimento que responde ao seu estado interior. Quando você percebe isso, entende que não há inimigos verdadeiros fora de você, apenas reflexos de batalhas internas não resolvidas. A transformação do mundo começa na transformação da própria vibração. Essa é a alquimia secreta que Thoth sempre ensinou. E é também a responsabilidade que vem junto com o despertar. Assumir que a realidade externa é o espelho da sua presença interna. Mas aqui está a beleza desse mistério. Quando você começa a mudar dentro, o universo inteiro responde. Portas que pareciam fechadas se abrem. Pessoas que você precisava encontrar cruzam o seu caminho. Sinais sutis começam a guiar seus passos. Não se trata de coincidência, mas de ressonância. Você se torna como um imã vivo, atraindo aquilo que vibra na mesma frequência. Essa é a verdadeira magia. E ela não se realiza por meio de fórmulas mecânicas ou palavras mágicas repetidas sem consciência, mas pela profunda mudança do estado de ser. Thoth nos lembra de que não há poder maior do que estar presente, consciente e alinhado com a verdade interior. O chamado que ecoa agora não é para que você apenas admire esse conhecimento, mas para que o incorpore, porque aqueles que ouvem e não agem permanecem aprisionados no mesmo círculo de ilusões. Já aqueles que decidem atravessar o espelho e viver a verdade se tornam portadores da chama, pontos de luz que inspiram e despertam outros ao seu redor. Esse é o legado vivo de Thoth. Não criar seguidores, mas despertar mestres interiores. Não estabelecer dogmas, mas abrir consciências. Não erguer templos de pedra, mas reacender templos invisíveis no coração de cada ser humano. E talvez seja por isso que você está aqui. Talvez este vídeo, estas palavras, este momento sejam mais do que informação, sejam um chamado direto à sua alma. Thoth não escolhe ao acaso. Se você foi atraído por essa mensagem, é porque algo dentro de você já estava pronto para ouvir. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo como antes, acreditando que o mundo é apenas matéria e acaso, ou pode atravessar o portal e reconhecer-se como co-criador, como consciência eterna em movimento. Nenhum Deus fora de você fará isso por você. Nenhum mestre externo pode caminhar por você. É a sua coragem, o seu silêncio e a sua presença que abrirão o caminho. E assim, o segredo que esteve escondido por 5.000 anos deixa de ser segredo quando você decide vivê-lo, porque a verdade nunca esteve ausente, apenas adormecida dentro de você, e agora ela desperta. Agora o chamado ressoa em sua mente, em seu coração e em sua respiração.
Você não está ouvindo estas palavras por acaso. Você foi chamado, você foi lembrado. O que fará com isso é a chave que determinará não apenas o rumo da sua vida, mas a forma como sua luz contribuirá para o despertar da humanidade. O portal está aberto, a decisão é sua.